sem muita enrolação, vamos lá, galera. Bem, ciclo, vou botar aqui, trigonometria, ciclo trigonométrico, ciclo trigonométrico, certo? Vou dar vários espaços aqui para a gente poder desenhar bem à vontade, certo? Não sei realmente quantas páginas eu vou usar hoje, mas eu vou espaçar bastante aqui para ficar bem tranquilo. A gente ficou aí com 8 páginas, eu creio que tá bom. Então vamos lá. Bem, o ciclo trigonométrico, ele é um círculo. Alguns autores chamam de ciclo, outros chamam de círculo, certo? Ele é um círculo de raio, uma circunferência, melhor falando. Uma circunferência. E o raio da circunferência é igual a 1. O raio dela tem o valor 1, certo? Então, se a gente fosse traçar esse ciclo trigonométrico, esse círculo no plano cartesiano, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Só um instante, gente. Beleza. Ele vai ficar desse modelo aqui, ó. Certo? Obviamente, vou desenhar a forma aqui do círculo. Ok. Vou deixar o menos oval possível aqui para ficar legal. Certo? Vou tirar o preenchimento dele aqui. Preenchimento sem nenhum. Beleza? E como a gente está no plano cartesiano, eu vou colocar ele aqui na origem do meu plano. Deixa eu só melhorar isso aqui, gente. Justa quadrado. Ok. Beleza. Então, vou colocar aqui no centro da folha também. No plano cartesiano, esse cara vai ficar assim, ó. Vou inserir uma seta. O eixo X dele vai ficar aqui, como toda figura do plano. E vou inserir uma outra setinha aqui para representar o eixo Y. Ixi, peraí que vai dar certo. Melhor refazer para não ficar torta. Quem quiser o link da live, essa live também está rolando no Google Meet, beleza, galera? Então o ciclo trigonométrico ele está aqui, olha aí, coloquei bem centralizado. E o que é que acontece? É uma circunferência de raio 1, sendo que eu vou até começar a rabiscar já do início mesmo. Só fiz o círculo aqui para ficar perfeito no computador. Vou pegar aqui minha caneta novamente, certo? Ela é uma circunferência de raio 1, então eu estou imaginando que essa circunferência sendo desenhada no meu plano cartesiano, ela está sendo desenhada na origem, a partir da origem do plano. Então, do ponto lá 0, 0. Esse pontinho aqui, ó. Beleza. Esse pontinho aqui, ó, é a origem do plano. Certo? E no eixo do X, a gente vai dizer que isso aqui é referente ao que tudo que for cosseno. No eixo Y, a gente está falando que isso aqui é referente ao seno. O pessoal está começando a entrar aí na live. Beleza, show de bola. Certo? Então, o que é que acontece? Vamos fazer o seguinte. Isso aqui é um círculo como qualquer outro, sendo que o raio desse círculo é 1. Então, qualquer ponto aqui que eu fizer passando pelo centro, deixa eu achar aqui com a caneta, beleza. Ó, qualquer ponto que eu fizer desse meu círculo que comece, que passe pelo centro e vá a qualquer ponto, como esse aqui, isso aqui é um raio, certo? E esse valor aqui é igual a 1. Então, se esse raio é igual a 1, essa distância entre esse ponto e esse ponto aqui, que é a extremidade ao centro, ela também é 1. Então, se isso aqui é a origem, aqui tudo é 0. Daqui para cá é 1. E tratando como plano cartesiano, da mesma forma no eixo vertical. Para cima, todo mundo é 1. E para baixo, quem estiver lá na pontinha, todo mundo é menos 1. Ok? Então, o que é que eu entendo com isso? Vamos lá. Eu tenho um ângulo qualquer. Não preciso saber quanto é esse ângulo. Chama ele de alfa. E o que é que ocorre? Eu tenho que esse ângulo ele está sendo traçado aqui por esse A na minha circunferência.
e que a gente vai considerar o seguinte: sempre que você girar esse círculo no sentido anti-horário, ou seja, contrário ao sentido do relógio, significa que os graus vão ser positivos. Então, aqui eu estou com 0 graus, aí eu vou girando, 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 chego aqui. Considerando que um giro todo são 360 graus, bem aqui eu estou a 90 graus. Bem aqui eu estou em meia volta. E bem aqui embaixo eu tô olhando aqui se dá para ver o pixel. Eu vou olhar, marcar com o cursor. Repetindo. Bem aqui eu estou a 0 graus. Bem aqui eu estou a 90 graus. Bem aqui eu estou a 180 graus. Bem aqui eu estou a 270 graus. E coincidindo com o ponto de zero, eu terminei a volta. Então aqui é o 360. Então eu vou colocar esses graus aqui também. Ó, certo? 360 graus em radiano a gente chama de 2π. Certo? E 0 graus é o próprio zero, não tem por que colocar. Aqui são 90 graus. A gente chama de π sobre 2 em radianos. Aqui são 180 graus. A gente chama de π. Aqui embaixo são 270 graus. A gente chama de 3π sobre 2. E por fim, o 360 a gente chama de 2π. Certo? Então, o que foi que eu fiz? Tracei um ângulo qualquer e o que é que acontece? Esse ângulo, ele toca a circunferência em um ponto, que no caso é esse ponto aqui. Nossa, deixa eu melhorar isso aqui, pessoal. Então, ele toca a circunferência nesse pontinho aqui. E esse ponto, ele se projeta nesse cara aqui, ó, no eixo X. Okay? Da mesma forma que esse mesmo ponto, ele se projeta no eixo Y, também aqui, ó. Certo? Então, as coordenadas do ponto que esse ângulo tem estão aqui, ó. Então, o que é que eu entendo com isso? Que essa projeção que eu tenho aqui, ó, essa distância daqui para cá, corresponde ao cosseno, aqui o eixo aqui X, falando do cosseno. Estou vendo que está bem alinhado aí na tela para todo mundo ver. Tá, assim. Só um pouquinho o zoom. Pronto, acho que agora ficou perfeito aí para todo mundo. Certo? Então, aqui no eixo X, isso aqui é o cosseno do meu ângulo alfa, certo? E essa distância daqui para cá, ó, que é a mesma distância que eu teria daqui para cá, que é uma projeção, certo? No eixo vertical, isso aqui é o meu seno de alfa. E isso aqui, ó, é um raio, certo? Só que a gente diz que o ciclo trigonométrico, o raio dele é igual a 1. Então, se esse raio é 1, essas projeções de seno, cosseno e do raio vão formar um triângulo retângulo. Desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Ela vai formar um triângulo desse tipo aqui. Melhor essa posição aqui. Beleza. Aqui acho que é melhor. Aqui acho que tá bom. Então, ó, a gente tem isso aqui sendo o raio. A gente tem. A gente tem. Pô, gente, pera. Vou ajeitar. Isso aqui, de novo, vamos lá, agora é assim. Esse carinha aqui sendo o raio. Pode deixar torto assim, não tem problema. Importante eu formar um triângulo retângulo. Esse carinha aqui sendo o seno. Então, vou lá. Vou levar minha caneta para cá.
Aqui. Peguei o fecho. Esse cara é o seno. E o carinha que fez o triângulo todo, eu vou chamar de cosseno. Beleza. Vou ver que está uma borrachinha aqui para melhorar isso aqui, galera. Não, vou ter que... Não sei. Esse triângulozinho aqui, eu vou desenhar ele com o próprio computador. Acho que vai ficar mais nítido aí para todo mundo. Deixa eu inserir aqui um desenho. Uma forma, cadê os triângulos? Esse triângulo aqui ele é retângulo. Ele é assim, ó. Certo? Sendo que eu vou girar ele aqui para ele ir pro... Beleza, para ele fazer o que eu quero. Vou tirar o preenchimento dele também. E vamos lá. Só esse lado aqui, que seria a hipotenusa, esse lado inclinado, é o meu raio. Né? A gente já sabe que esse raio é igual a 1, então eu vou chamar ele de 1. Esse lado aqui que está no componente... Opa, Genilson, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Valeu. Um abraço. Esse lado aqui que está no meu eixo horizontal, ele é o meu cosseno. E esse lado aqui que está no meu eixo vertical é o meu seno de alfa, certo? E esse cara aqui é o meu ângulo alfa, certo? Então, eu só fiz transmitir o que estava aqui nesse quadrante da circunferência para cá, certo? Sendo esse triângulo aqui um triângulo retângulo, eu vou aplicar aqui um teorema de Pitágoras, sabendo que a hipotenusa é sempre o ângulo oposto ao ângulo reto, então, no caso é o próprio 1. E o que é que diz o teorema de Pitágoras? Que se eu pegar os catetos, que no caso é o seno, elevar ao quadrado, e somar os quadrados dele, isso aqui vai dar igual a 1 ao quadrado, certo? Então, o seno ao quadrado do ângulo alfa e o cosseno ao quadrado do ângulo alfa somados é igual a 1. E isso não importa quem seja o ângulo alfa. Ele sempre vai dar igual a 1, certo? E isso é uma lei tão forte dentro da trigonometria que ela recebeu um nomezinho. Essa leizinha aqui que eu vou circular, ela recebeu o nome de relação fundamental. Vocês estão vendo. Fundamental da trigonometria, certo? Então, olha a importância dela. Então, não importa o ângulo que você esteja. Você pegar o centro desse ângulo elevar ao quadrado, somar com o cosseno desse ângulo elevado ao quadrado, sempre, não importa quem seja o ângulo, a resposta vai ser igual a 1. Eu não vou abreviar o nome de trigonometria, não. Eu escrevi por extenso aqui todinho. E depois eu centralizo aqui para todo mundo ver. Mas isso é importante ter... É importante que esse entendimento seja pleno em relação a essa relação. A relação fundamental da trigonometria, deixa eu printar isso aqui. Beleza. Vou apagar aqui e aqui e vou colar. Beleza. Vou trazer para o quadrado aqui para descer e vou descer isso aqui para ficar bonitinho no meio, assim, o mais centralizado possível. Certo? Então, isso é a chamada relação fundamental. A partir dela vai sair muita coisa da trigonometria, muitas questões que a gente vai estar resolvendo, não só hoje, mas em outros dias também. Ela vai ser fundamental para diversos assuntos. Que seno ao quadrado de qualquer ângulo mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é igual a 1, só que eu vou explorar esse círculo aqui, certo? Porque ele vai nos fornecer muitas informações importantes para a gente continuar. Já provei o porquê que a relação fundamental da trigonometria diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Aqui a minha circunferência ela está... A gente divide em quadrantes. Então, aqui é o primeiro quadrante.
essa circunferência aqui, esse do 90 até os 180 graus, ela está no segundo quadrante. Entre os 180 graus e o 270, a gente vai estar no terceiro quadrante. E, por fim, entre o 270 e o 360, a gente vai estar no chamado quarto quadrante. Beleza? Mas e aí? Quadrante. Oi, Aninha. Fala, Aninha, tudo bem? Obrigado. Rebeca Uchoa. Nossa, faz tempo que eu não vejo a Rebeca. Um abraço aí. Sim, continuando aqui. Então, o ângulo entre 0 e 90 graus, ele está no primeiro quadrante. Entre 90 e 180 graus, ele vai estar no segundo quadrante. E entre 180 e 270 graus, no terceiro quadrante. E entre 270 e 360, ele vai estar no quarto quadrante. Mas sim, Rodrigo, o que é que isso me ajuda? No que é que isso muda? Isso muda porque, como esse ângulo alfa ele está num quadrante delimitado, eu consigo replicar ele em qualquer quadrante. Como? Por meio de uma espécie de prolongamento aqui dessas retas, certo? Então, ó, eu estou aqui nesse ponto. Se eu prolongar esse cara na horizontal, eu vou encontrar um ponto pertencente à circunferência lá no segundo quadrante. Olha, eu estava aqui no primeiro e eu vim para o segundo, ok. E como foi que eu cheguei lá? Eu dei uma volta de 90, eu dei mais uma volta até os 180 e depois eu vou lá e retorno para cá. E eu retorno como? Daqui até aqui. Vou tentar ser o mais preciso possível aqui, galera. Sei como eu vou tentar. Aqui, aqui. Deu certo. Certo? Então, o que significa? Que esse ângulo aqui, ele veio, deu uma volta de 180 graus e ele retornou, como eu rebati isso aqui, ele retornou essa mesma distância de alfa graus. Então, esse ângulozinho aqui do meu segundo quadrante, ele mede 180 graus, menos o alfa, ou em radiano ficaria isso aqui como? Eu pego esse pontinho aqui e eu continuo o prolongamento dele. Deixa eu fazer o seguinte, eu pegar daqui para cá, show. Como? Eu continuo descendo aqui, ó. Certo? Lembrando que eu estou fazendo de mão livre, tá, pessoal? Por isso que não tá, por isso que tá um pouco, tá tremendo. Vou fazer de novo. Vai ser um pouco da paciência de vocês. Agora vai ficar show. Certo? Então, se eu vier até aqui, eu estou no terceiro quadrante. Certo? E o que foi que aconteceu no meu terceiro quadrante? Ó? Essa correspondência aqui, ó, certo? Se tiver tudo milimetricamente simétrico, isso aqui ele vai mesmo em cima ó, do outro ali. Ó. Certo? Obviamente que pode ser que não esteja, porque a gente fazendo de mão livre e no computador acaba não ficando, certo? Mas a ideia aqui é como realmente sempre que eu tô aqui com vocês, eu quero entregar aqui como se eu estivesse do lado de vocês aí escrevendo numa folha. Então, esse ângulo, ele era 180 graus, ele também mede alfa daqui para cá. Então ele veio, ó, chegou bem aqui no 180 e o que é que ele fez? Ele continuou andando. E se ele continua andando aqui para baixo, ele está no sentido anti-horário, esse sentido é positivo, certo? Então, ele vai medir 180 graus, mais esse pedacinho de alfa aqui que ele ganhou, certo? Então, no terceiro quadrante, esse ângulo aqui tem a correspondência de 180 mais alfa ou π mais alfa, ok? E eu também posso fazer a correspondência do quarto quadrante, como? Do primeiro para o quarto. Eu posso estar aqui,
Aí eu vou e continuo. Cheguei no quarto quadrante. E esse cara, ele mede. Nossa, não é que eu fui? Nossa, foi meio em cima. Show. E esse cara aqui, o que foi que aconteceu? Eu estava bem aqui no 270 graus. Eu passei do 270 graus. Cheguei, dei uma volta toda na minha circunferência e agora eu volto para descer. E quando eu volto, eu estou andando no sentido negativo. Então esse cara era 360 graus, mas ele perdeu quantos graus? Alfa. Então é 360 menos alfa ou 2π menos alfa, certo? Então eu fiz ó, todas as correspondências possíveis e agora você não tem mais nenhum tipo de impedimento para medir senos, cossenos e também as tangentes. Eu vou tratar aqui, eu não queria poluir tanto o desenho de qualquer quadrante agora. Por quê? Porque se o meu ângulo alfa ele pertence ao meu segundo quadrante, eu tenho como fazer aquela correspondênciazinha. Eu vou dizer que o ângulo que eu quero encontrar, ele é 180 menos alfa. Rodrigo, não entendi. Vamos com um exemplo? Vamos. Vamos supor que eu queira saber o seno de um ângulo do segundo quadrante. O seno de 120 graus. Certo? Esse carinha aqui eu vou chamar de x. E eu vou dizer que ele é igual a 180 menos alfa. Então, o meu x, ele é 180 menos alfa. Troquei esse carinha por x, então o meu alfa ele é 180 menos 120 graus. Então, isso aqui vai dar 60. E esse cara aqui é igual a 160. Quando eu falei no começo aqui da live que a gente ia usar alguns conceitos que já eram predefinidos em assuntos anteriores, era justamente o 160. Então, naquela tabelinha que a gente aprende no início, ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, o seno de 120, ele é igual a 160. Então, o que é que eu fiz? Eu trouxe ele para o primeiro quadrante. Certo? Por que eu trouxe ele para o primeiro quadrante? Porque no primeiro quadrante eu tenho senos, cossenos e tangentes que eu conheço naquela tabela. Então, eu posso trazer ele para cá. Ok? Isso foi só um exemplo. Deixa eu trazer aqui mais para cá. Certo? E existe uma coisa que é importante. Como o seno ele é o eixo vertical, eu vou fazer aqui novamente um círculozinho trigonométrico, mas bem pequenininho aqui para o seno. Opa, o Yuri aí. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Certo. Eu vou trazer aqui um círculozinho para o seno. Tirar o preenchimento. É, e o que é que acontece? Como ele é um eixo vertical, ele vai ficar assim. E no eixo vertical, todo mundo que está do lado de cima é positivo. Então, o seno ele vai ser positivo aqui nesse primeiro quadrante, positivo no segundo quadrante, e ele vai ser negativo no terceiro e no quarto quadrante. Estou falando de seno. Por quê? Porque se a minha referência é aqui na vertical, certo? Eu vejo quem está e quem está abaixo, certo? O que é o oposto do cosseno.
Vou copiar essa circunferência aqui, vou colar para a gente ganhar tempo. Vou trazer ela para cá. Ela é justamente o contrário. Por quê? Porque o cosseno ele é um eixo horizontal. Então, aqui, ó, na horizontal, eu considero quem está do lado esquerdo e quem está do lado direito. Então, quem está do lado esquerdo são esses dois quadrantes aqui, eles vão ser negativos. Quem está do lado direito vai ser positivo. Então, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. No segundo quadrante e no terceiro, eles são valores negativos. No quarto quadrante, no quarto quadrante, ele é positivo também, certo? Então, seno, cosseno. E a tangente, professor, esse círculo é 100% redondo. Mas depende aqui do desenho que o computador está fazendo aqui, meu amigo William, né? Se eu tiver feito bem simétrico aqui, ele é bem redondinho, tá? Então, vamos lá. A tangente, certo? Lembrando que quando eu passo a limpo aqui o material, ele fica com o desenho bem. Eu vou fazer esse desenho bem simétrico no computador. Só quero que vocês vejam como é construído, tá? A ideia é realmente como se eu estivesse dando aula do caderno de vocês. Na tangente, existe uma relação que diz que tangente, também a gente pega isso de aulas anteriores, de conteúdos anteriores, melhor dizendo, ela é o seno dividido pelo cosseno. Então, não preciso me preocupar. Então, não preciso me preocupar quanto à tangente, porque é só eu pegar, uma vez que eu sei já os sinais do seno e do cosseno, é só eu dividir. Ó. No primeiro quadrante, ele é positivo no seno e positivo no cosseno. Então, se eu dividir uma coisa positiva por outra positiva, o resultado aqui vai dar positivo. Divisão de sinais iguais, o resultado dá positivo. No segundo quadrante, ele vai ser negativo. Por quê? Porque o seno que está aqui nessa divisão, ele é positivo. E ele está sendo dividido por um cosseno que é negativo. Então, ele vai dar negativo aqui. No terceiro quadrante, eu tenho dois sinais iguais. Negativo aqui no seno e negativo também no cosseno. Então, eu tenho divisão de sinais iguais. O resultado é positivo. E, por fim, no último quadrante aqui, o quarto, o seno ele é negativo no quarto quadrante e o cosseno ele é positivo. Então, se eu estou dividindo sinais diferentes, o resultado vai dar negativo, ok? Então, agora eu tenho como resolver qualquer questão dos cossenos, tangentes e ângulos fora da primeira volta. Desculpa, fora do primeiro quadrante, certo? Então, vou fazer aqui uma sessão de exercício com vocês para poder esse conteúdo ficar bem fixado. Ainda está travando, Yuri? Me dá esse retorno, por favor. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo. Onde não tem um. Exatamente. Tem a musiquinha que o Yuri colocou aí, a musiquinha dos ângulos notáveis, certo? Que é um conteúdo aí anterior ao que a gente está vendo. Mas sempre que eu precisar desses valores, eu vou, eu vou colocar aqui para vocês o valor já pronto. Certo? Então, ó, um exemplo aqui, ó. Calcule, exemplo de questão. Aí no item A. Está aqui a equação. Operador, cadê o carinha do seno aqui? Acho que é isso aqui, ó. Certo? No Word aqui, galera, ele chama de SN, não de SN. É porque é em inglês, tá? Mas isso não faz diferença não. Isso aqui é seno mesmo. SN, deixa eu usar para mudar.
0 até 90 é o primeiro quadrante, entre 0 e 90, certo? Entre 90 e 180 ele é segundo quadrante, que é o caso aqui do nosso ângulo, ele é um ângulo de 150. Então, se eu estou no segundo quadrante, eu vou dizer aqui que 150 graus, ele pertence, vou escrever por extenso mesmo, ao segundo quadrante. E se esse cara pertence ao segundo quadrante, deixa eu ver como é que está saindo o texto, beleza. Se o 150 graus ele pertence ao segundo quadrante, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Inclusive foi um exemplo que eu já fiz. Vou dizer que x é igual a 180 menos alfa. Então vai ter, vou dizer que x, vamos botar bonitinho aqui. X é igual a 180 menos alfa. Por quê? Porque ele pertence ao segundo quadrante, certo? E eu vou chamar de x o meu 150, que é o que ele quer saber o valor do cosseno. Então, 150 é igual a 180 menos alfa. Então vai ficar aqui. O meu alfa vai vir para cá. Vou fazer aqui devagar. Vou colocar ele antes do igual. Ele estava negativo aqui, ó. Então ele vai vir para cá antes do igual positivo. O 180 ele continua depois do igual. Então ele já era positivo, não mudei ele de canto. Mas o 150 que estava aqui, ó, positivo, ele vai vir para cá negativo. Certo? Então, ele vai ser igual a 30 graus. Ok? E aí, acabou? Quase. O que é que está faltando, Rodrigo? Eu ver o seno, o valor do cosseno, que é o que eu estou perguntando aqui, no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, ó, esse círculo aqui do cosseno, ó, aqui o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, certo? Ele é um valor negativo. Então, eu posso dizer, sem nenhum medo, que o cosseno de 150 ele é igual a menos o cosseno de 30. Deixa eu melhorar aqui. Ok. Então, o cosseno de 150 ele é igual o cosseno de 30 com o sinal negativo. Por quê? Porque ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno ele é um valor negativo. Então, vou colocar aqui menos e vamos lá para a tabelinha de novo, né? Vamos relembrar. Né? O cosseno de 30 ele é igual ao seno de 60, certo? E ele é a raiz de 3 sobre 2, pessoal. Tá naquela tabela dos notáveis a gente vai ter isso, certo? Então, aqui em cima a raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 150 ele é menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, é tão simples quanto isso. A gente olha o quadrante e faz. Vamos fazer aqui no item B, já fez um seno e um cosseno. Vou ensinar você agora a calcular uma tangente do terceiro quadrante, por exemplo. Então, aqui, ó, equação, tangente, certo? Tangente, chamada de TG. Tangente de 225 graus. Vamos ver o quadrante. O quadrante do 225 graus trazendo para cá, certo? De 0 a 90 eu estou no primeiro. De 90 até 180 eu estou no segundo. De 180 até 270 eu estou no terceiro quadrante, certo? Então, se o meu ângulo é de 225, ele vai estar no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante eu vou usar essa relação aqui, ó, 180 mais alfa, certo? Então, inclusive eu vou colocar aqui a explicação. Se o ângulo pertence ao terceiro quadrante, eu vou dizer que esse ângulo que eu estou querendo saber o valor dele, seja de seno, seja de cosseno ou tangente, galerinha, é o ângulo x,
ele é o 180 mais o valor do alfa. Cadê o alfa? Tá aqui. Pá. Opa. Aqui. Certo? Então, eu vou dizer que o meu x é igual a 225, que é o que eu estou querendo descobrir. Ele é igual a 180 mais alfa. Então, o meu alfa, ele é igual a 225 menos 180. Então, eu vou ter que alfa é igual a 45 graus. Então, a tangente de 225, ela é igualzinha, numericamente, à tangente de 45, contudo, certo? A gente tem que verificar o sinal dessa tangente lá no quadrante ao qual ela pertence, porque ela veio do terceiro quadrante. E uma tangente do terceiro quadrante, vamos ver como é que ela fica. Tangente do terceiro quadrante, no primeiro ela é positiva, no segundo ela é negativa, e no terceiro ela vai ser positiva também. Então, show de bola, ela é 100% igual. Então, eu posso botar um mais aqui, não precisa, mas eu posso. Certo? A tangente de 225 ela é igual à tangente de 45. E a tangente de 45, também naquela tabelinha dos ângulos notáveis, é igual a 1. Certo? Então, tangente de 225 graus ela é igual a 1, positivo. Beleza? Então, eu já fiz aqui, ó. Então, agora você já consegue ó, calcular sempre cosseno e tangente de qualquer quadrante. Do segundo quadrante aqui eu fiz. Fiz um do terceiro e, para não deixar nada incompleto, a gente vai fazer um item C aqui do quarto quadrante. Vou fazer aqui o seno de novo. Já fiz um cosseno, uma tangente, um seno. Vou fazer seno. O seno de um ângulo pertencente aí ao quarto quadrante, pessoal. No quarto quadrante eu vou dizer, sei lá, 330 graus. Ó, quarto quadrante, voltando para a circunferência aqui, ó. Primeiro até 90, certo? Segundo até 180. Terceiro até 270 e o quarto entre 270 e 360. 330 está aqui no quarto, então. E no quarto quadrante, ele vai usar a relação de 360 menos alfa. Então, se o ângulo, se o ângulo pertence ao quarto quadrante, se o ângulo pertence ao quarto quadrante, a gente vai dizer que o ângulo x, que é quem ele quer descobrir lá na questão, ele é igual a 360 menos o valor de alfa, certo? Então, o meu x aqui, no caso, ele vai ser igual a 330, porque é o que eu estou querendo descobrir. Então, eu vou dizer aqui que 330 é igual a 360 menos o alfa. Está pagando aqui, não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Até o espaço. Vou botar todo mundo aqui na página de baixo.
Então, 330, ele é igual a 360 menos alfa. Deixa eu botar esse item todinho aqui. Então, eu vou dizer que o meu alfa é igual a 360 menos 330. Vou organizar isso aqui tudo, ó. E vou explicar bonitinho. Então, vamos lá. Esse 330 ele estava positivo, ele passou para o outro lado da igualdade, então ele fica negativo. O 360 ele já estava aqui, eu não mudo. E o alfa ele estava depois do igual e ele veio para o lado esquerdo, então ele trocou, era menos, perdão, e virou mais. Então alfa ele é igual então o alfa é igual a 360 menos 330, que é igual a 30 graus. Então, se eu estou no quarto quadrante, eu tiro 360 menos o ângulo, o que sobra seria o resultado, lembrando que aqui é com N de navio, erro aí do Word, e que lá no quarto quadrante, se eu estou falando de seno, ele é um valor negativo, certo? Então, esse cara aqui, ele é menos o seno de 30. Ele é igual a menos o seno de 30 graus. Ok? E daquela tabelinha dos ângulos notáveis, a gente sabe que o seno de 30 ele é 1 sobre 2, certo? Então, ele vai ficar menos, que ele está no quarto quadrante, mas ele voltou para o primeiro, com o valor 1 sobre mais um abraço aí. Né? Então, começou a chover aqui onde eu estou, viu, pessoal? Então, a gente já sabe realmente calcular o valor de qualquer seno, qualquer cosseno e qualquer tangente de qualquer quadrante da minha circunferência, certo? Então, isso é muito válido. O livro de vocês, ele pode colocar os valores em graus ou em radianos. Também é um assunto predecessor, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, o 150. Ele pode colocar assim, ó, ou o 150, ele é 5π sobre 6. Aí eu vou lá e coloco, certo? 5, π, 5π, aqui o π, sobre 6, certo? Como é que eu faço? Tem uma formazinha aqui que a gente transforma grau em radiano e radiano em grau. Vou colocar aqui como observação, tá? Então, transformar graus em radianos e radianos em graus. O que você quer fazer? Você vai usar um caminho inverso do outro. Como? Certo? A gente vai dizer que um ângulo de 180 graus ele é igual a π, é grande de 3 mesmo. Cento e oitenta graus igual a π. E o ângulo que você quer transformar, você chama de x. No caso aqui, o exemplo, 150. Chama de x. Que eu estou transformando grau em radiano. Regra de 3, certo? Então, eu vou multiplicar o x por 180. X, vou multiplicar ele por 180. Vou dizer que é igual a 150 vezes o π também. Multiplicando assim, produto dos meus pelos extremos, né? Aí você, no tempo do colégio, tinha só chamava isso aqui de produto do meu pelos extremos. Opa. Produto do meu pelos extremos. Então, x de Xuxa, então cruz credo, certo? Você acertando isso aqui não tem problema com a forma como você chama. Depois que você está nessa situação, vamos fazer aqui. O x ele vai ser 150 vezes o π
dividido por 180. Então, quando eu simplificar, eu vou cortar esse zero com esse, porque está multiplicando aqui e aqui está sozinho embaixo, eu posso cortar. Se eu dividir por 3, aqui fica 5. Se eu dividir o 18 por 3, ele fica 6. Então, ele fica 5π sobre 6. Então, 180 graus, transformando em radiano, ele fica 5π sobre 6. E a questão ela pode cair ou falando o grau bonitinho para vocês, ou falando os radianos, certo? Vou colocar aqui o radiano de todo mundo aqui para não ficar faltando, certo? Aqui a tangente aqui podia ser de 225. E em radianos, se vocês fizerem essa regra de 3, ele vai ficar 5π sobre 4. Okay? Quando a gente fizer aquela regra de 3. E o 330 em radianos, se vocês fizessem a mesma regra de 3 também, ele ia ficar igual a, deixa eu ver, 360 são 2π, 11π sobre 12. Beleza? E era isso, certo? Mas não ia mudar em nada o valor do resultado final aqui, tá? Só usando essa regra de 3. Aqui, ó, estou transformando radiano, grau em radiano. Aqui é de graus para radiano. De radiano para grau é mais de boa. Graus para radianos. Por quê? Por exemplo, se você tem... Deixa eu inventar aqui um 4π sobre 3. E eu quero transformar em graus. 4π radiano sobre 3. Radiano em graus. Onde tem o π, você troca por 180 e faz aqui mesmo. 4 vezes. Deixa eu botar aqui. 4 vezes 180 e depois divide por 3, certo? Não precisa nem da regra de 3, se quiser ir. Onde tem o π, tu tá com 180 e faz a continha. 4 vezes 180 pode dizer que é 720. Ou se tu não quiser fazer a conta alta, tu pode dividir 180 por 3, tanto faz, né? Aqui, a ordem aqui não vai importar muito, não. O importante é você calcular corretamente. Então aqui vai ficar 4. Aqui tá fora do... Fica todo desconfigurado. Pronto, melhorou. 4. 180 dividido por 3, eu vou dizer que é 60. Então, eu vou continuar aqui a brincadeira. Tá saindo. Acho que agora vai. 4, beleza. 180 dividido por 3, repetindo, vai dar 60. Símbolo de vezes, aqui embaixo. Tá? E 4 vezes 60 é igual a 240 graus. Então, eu transformei aí, ó, 4 terços de π radiano para grau. Certo? Então, também é um conteúdo anterior, mas fica aí como referência para vocês. Show? E entrou um pessoal aqui. Tomás, o Jean, Fernando e a Luana. Tomás, e aí, pessoal, bem-vindo. Obrigado aí pela presença. Valeu. Então, a gente já olha como o ciclo trigonométrico ele é importante. A gente já sabe calcular seno, cosseno e tangente de qualquer quadrante. A gente já tirou aqui a relação fundamental da trigonometria. A gente vai explorar essa equação aqui, essa relação aqui, muitas vezes, inclusive na aula de hoje, certo? Eu vou dar um exemplo aqui de questão. E tem mais uma coisinha que é importante que o ciclo trigonométrico nos ensina, que é calcular o seno, cosseno e a tangente dos ângulos que estão em cima dos pontinhos aqui do eixo. Ó. Do 0, ele ensina. Do 90, ele também ensina. Do 180, do eixo da circunferência, o cosseno ele é horizontal, o seno ele é vertical, certo?
E o ciclo trigonométrico ele vai obedecer isso. Então, ó, o que é que eu tenho aqui? Lembrando que aqui, isso aqui é cosseno, isso aqui é seno. Então agora eu só vou tratar dos ângulos do eixo aqui para a gente não poluir o desenho. Esse ângulo aqui de 0 graus, vou botar aqui seno e cosseno, certo? Então o ângulo de 0 graus, deixa eu ver se está dando para ver no enquadramento aí de vocês. Só um instante, só estou conferindo. Beleza, certo? O seno de 0, vou botar aqui mais para a direita, preciso desse espaço todo. Show. O seno de 0 graus, de 90 graus, de 180 graus, de 270 graus e de 360 graus. Agora eu tenho como calcular. Então vamos aqui para o seno. Na vertical, aqui, quem está acima é 1. Quem está no meio é 0. Quem está embaixo é menos 1. Então vamos considerar esse eixozinho aqui vertical, certo? Bem aqui, o meu ângulo ele é de 0 graus. 0 graus, a circunferência ela ainda não subiu e nem desceu, ela fica aqui no meio. Então, o seno de 0 graus é igual a 0. Certo? Considerando agora no 90 graus, eu vou vir, eu estou aqui, e eu vou bater bem aqui, ó. Certo? Bem aqui é o ângulo de 90 graus. No 90, esse eixo vertical, ele está lá em cima, então aqui é 1. Então, o seno de 0 é 0 e o de 90 é igual a 1. Certo? No 180, ele volta aqui para baixo. Então, ele nem subiu. Certo? Então, o meu cosseno na horizontal, ele vai ser... Quando eu estiver no 0 graus, eu já estou em cima do ponto aqui de raio 1, certo? Do x igual a 1. Então, o cosseno de 0 é 1. Quando eu vou aqui para o meio, para o 90 graus, essa minha reta horizontal volta lá para a origem, então ela fica sendo 0. O meu ângulo de 180 graus, ele vem para a esquerda e ele fica menos 1. Beleza? No 270, aqui na horizontal, ó, eu volto para o meio, então eu fico sendo 0. E o de 2π, ou 360 graus, o meu eixo horizontal, ele volta lá para o lado direito, certo? Então, ele é igual a 1. Então, o seno de 0, desculpa, o cosseno de 0 é 1. O cosseno de 90 graus, ou π sobre 2 radianos, que são a mesma coisa, é 0. O cosseno de 180, ele é menos 1. Ou o cosseno de π, que é a mesma coisa. O cosseno de 70, ele é 0. E o cosseno de 2π, ou 360, ele é igual a 1, certo? Rodrigo, e a tangente? A tangente, ela é um ponto. Toda reta tangente, por definição, é uma reta que toca a circunferência somente num ponto, que no caso é desse pontinho aqui, ó. Essa reta aqui, ó, seria a minha reta tangente. E o que é que eu... Vou até colocar aqui, tangente. Certo? Eu não precisava desenhar ela aqui para achar os valores, não, tá? É só a tipo de informação que eu estou colocando aqui, certo? Mas ela só vai ter valor quando ela de fato toca nesse ponto, certo? E a gente vai se basear nela pelos valores do seno e do cosseno. Aqui, ó. Tangente. Como tangente é seno dividido por cosseno, é só eu dividir cada valor aqui, ó. 0 dividido por 1 dá 0. Então, a tangente de 0 também vai ser 0. A tangente de 90 ou de π sobre 2 é 1 dividido por 0. Não existe nada dividido por 0. Então, a tangente de 90, o que é que ela é? Não existe.
Não tem tangente para o ângulo de 90 graus, certo? De 180, 0 dividido por menos 1 também vai dar 0. De 270, menos 1 dividido por 0 também não existe. Vou colocar o Ezinho virado e cortado. E a de 360 graus, 0 dividido por 1, também vai dar 0. Então, agora, graças ao ciclo trigonométrico, eu vou ter aqui recurso suficiente para poder calcular, galera, qualquer seno, qualquer cosseno e qualquer tangente, e futuramente outras relações trigonométricas que vão vindo aqui, de qualquer valor, certo? Então, aqui, ó, do 30, do 45 e do 60, eu posso calcular, porque eu sei a tabelinha. Depois, se tiver no segundo quadrante, se ele tiver no segundo quadrante, que é o caso aqui, eu vou pegar esse ângulo, vou dizer que ele é igual a 180 menos o que eu quero encontrar, e vou trocar. O cosseno de 150, eu fiz que 180 menos o ângulo que eu quero achar ia dar 150. Então, esse ângulo é um ângulo de 180 menos 150, que é de 30 graus. Então, o cosseno de 150 ele é igual ao cosseno de 30. E por que ele é menos? Porque no segundo quadrante, a gente viu que o cosseno ele é negativo. Então, fica menos o cosseno de 30. O cosseno de 30, ele é raiz de 3 sobre 2, só que eu quero ele negativo, porque ele precisa ser negativo no segundo quadrante. Então, fica menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Vindo do terceiro, tangente do terceiro quadrante, 225 graus aqui, ó, galera. A gente calculou, a gente viu que o carro positivo. No terceiro quadrante, a gente viu que a gente tem que pegar o ângulo que a gente quer e somar 180 mais ele. Então, o 225 é 180 mais esse ângulo. Então, esse ângulo vai ser 225 menos 180, que é igual a 45 graus. Esqueci de botar o grau aqui, depois eu coloco. Depois eu posso colocar. Vou colocar logo. Certo? Aqui, assim. No quarto quadrante, a gente viu também. A gente calculou um seno do quarto quadrante. No quarto quadrante, a gente pega o ângulo e 360 menos o ângulo vai dar o ângulo que você está querendo achar. Então, 330 é igual a 360 menos o ângulo que eu quero encontrar. Então, eu vou pegar esse 330, passar negativo aqui, porque ele era positivo, eu estou trocando o lado da igualdade. Mesma coisa com o alfa, ele era negativo, ele fica positivo aqui. 360 menos 330 é igual a 30 graus. Então, o seno de 330 ele é igual ao seno de 30. E por que ele é negativo? Vamos lá para os quadrantes. O seno do quarto quadrante, ele é negativo. Beleza? Eu não sei porque eu não estou conseguindo escrever. Consegui. Ok? Então fica menos o seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2. Coloco o menos na frente, está feita a questão. Certo? E também agora eu consigo calcular o seno cosseno e a tangente de qualquer valor que esteja aqui em cima dos pontos do eixo. Ou seja, o seno de 0, de 90, de 180, de perdão, o seno de 0, de 90, de 180, 270, 360, o cosseno e a tangente desses ângulos também, beleza? Então, o ciclo trigonométrico ele é show por conta disso, porque ele nos dá esse tipo de recurso e também as questões, aquelas questões que ele quer saber o valor de um x, colocar aqui uns dois exemplos a gente consegue fazer, certo? Usando o ciclo trigonométrico e casando esse conhecimento com o conhecimento de relação fundamental da trigonometria, a gente consegue fazer qualquer questão. A Eline e o John entraram aí. Um abraço aí para a Eline e para o John, casal aí que eu amo de coração. Então vamos aqui para alguns exercícios, certo? Vou colocar aqui um exercício que diz o seguinte. Deixa eu botar aqui essa visualização bonitinha. Certo? Calcule o encontre, tanto faz. Estou criando aqui com vocês na hora a questão, tá, gente? O valor de alfa. Ou seja, eu quero saber o valor de um ângulo. Hum, sendo o seno de alfa igual
a 0,6 e ele coloca desse jeito aqui, ó, na questão. Vou colocar igualzinho para vocês, quando se depararem, não se assustarem. Ele quer o seno de alfa. Ele diz que o seno de alfa é igual a 0,6 e ele coloca assim, ó, π sobre 2. Estou mais argumentando. Atento aí, Tomás. Cadê o símbolo? Ele coloca assim, gente, ó. Ele quer saber o valor do ângulo alfa. Alfa é um ângulo. Aí ele diz o seguinte: o seno desse ângulo, sendo o seno de alfa igual a 0,6, aí ele pega e faz isso aqui, ó. Π sobre 2. Aí ele diz menor ou igual. E eu vou já explicar o que é isso aqui. A alfa. Aí ele coloca outro menor ou igual aqui e ele coloca outra fração. Fração não, só o π. Certo? Então o que, é que ele está dizendo aqui para mim? Só o π tá aqui. Então, esse 1 aqui. Encontre o valor de. Sumiu o seno de alfa aqui. De boa. Tá vendo? Coloco de novo. O valor de alfa, desculpa. Ele quer o valor de alfa. Gente, esses símbolos aqui a gente tem que ficar procurando. Coisa horrível. Alfa, alfa, cadê você? Tá aqui, achei. Então, ó, ele quer o valor do ângulo alfa e ele diz que o seno de alfa é 0,6 e ele dá isso aqui, ó. Beleza. Vamos colocar meu assim. Quanto seno de alfa? Seno de alfa é 0,6 e ele coloca esse cara aqui, ó. Isso aqui eu quero ressaltar com vocês. O que é que ele está dizendo aqui para vocês? Que π sobre 2 é menor ou igual a alfa, que é menor ou igual a π. Então ele está dando valores em radiano e ele está delimitando o intervalo de alfa. Então π sobre 2, ó, só trazendo aqui para a transformação de radiano para grau, onde tem, quando for de radiano para grau, eu troco, né? Coloco o π como 180 e divido. Então, ó, π sobre 2 é 180 dividido por 2. Ele está dizendo na prática que isso aqui é um ângulo que está entre 90 e 180 graus. Opa! E essa informação é importante, ela é crucial para a gente resolver a questão. Por quê? Porque se o ângulo está entre o 90 e o 180, ele pertence ao segundo quadrante. Certo? 90 e 180. Então, eu vou usar isso aqui para poder resolver a questão, junto com a relação fundamental da trigonometria. Na verdade, a relação fundamental da trigonometria vai ser muito importante. E a gente sabe que o seno no segundo quadrante ele é positivo, o cosseno é negativo e a tangente é negativo também. Então, ó, eu podia perguntar aqui, ó, o valor de alfa. Eu podia perguntar aqui o valor da tangente de alfa, o valor do cosseno de alfa, o valor de qualquer coisa ligada ao alfa, certo? Na verdade, é o da tangente aqui que eu vou perguntar. A partir de uma relação que eu saiba o valor, isso é importante ressaltar, que sempre que eu te disser o quadrante do ângulo e o valor de uma relação, por exemplo, eu te disse aqui o seno de alfa, ele é 0,6, certo? A partir desse seno, eu consigo encontrar qualquer relação que eu quiser desse mesmo valor do ângulo por conta de um cara que eu sei e do quadrante que eu sei. Como é que eu faço isso? Vamos lá para a solução. A gente usa, vou escrever aqui, usando a relação fundamental. Vou botar aqui com as iniciais maiúsculas, porque ela é importante. Da trigonometria, beleza? Temos, a gente tem, ó, coloca ela aqui, do jeito que ela é bonitona aqui. Não vou procurar, mas eu acho que ela está em algum canto aqui também. Mas a gente não precisa, não. A gente sabe ela já aprendeu ela, né? Então tá tranquilo. Vou colocar aqui sobrescrito nesse cara. Show de bola. Apagar esse N aqui. Assim, ó. Seno ao quadrado de quem? De alfa. Essa é a relação fundamental. Mais quem?
mais o cosseno, tá? Mais o cosseno ao quadrado do mesmo alfa, deixa eu saber que coisa de tradução. Sim, voltei. Seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado desse mesmo alfa é igual a 1. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente usa essa relação e a gente pega o valor que o enunciado da questão nos deu. Então, o seno ao quadrado de alfa ele é 0,6. A questão diz para mim. Eu vou trocar aqui, ó. Onde tem seno de alfa, eu vou dizer que é 0,6. 0,6. Só que isso está ao quadrado. Então, eu vou colocar o quadrado aqui. Eu tenho que colocar um parênteses aqui, porque o número é decimal, com vírgula. De onde sai esse 0,6, Rodrigo? Lá do enunciado da questão. Ele me disse que o seno, o seno de alfa era 0,6. E o cosseno, eu não sei quem é. Então, eu vou ter que descobrir. Tá. Cosseno ao quadrado de alfa. Isso aqui é igual a 1. Tá? Então, agora, vou dizer que 0,6 ao quadrado ele vai dar 0,36, tá, pessoal? Esse cara aqui vai dar tudo. Esse cara aqui é 0,36. Eu não preciso mais de parênteses aqui. Posso tirar do quadrado. Nossa, gente. Vou mudar o tipo aqui, senão ele não vai tirar esse quadradinho de cima. Zero vírgula trinta e seis, pronto. Então, 0,36 mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, eu vou pegar o cosseno ao quadrado de alfa, vou deixar sozinho aqui do lado esquerdo da minha igualdade. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a quem? A 1 menos 0,36. 0,36. Certo? Esse carinha aqui, 1 menos 0,36, eu vou colocar dois zerinhos aqui, ó, para ficar como se fosse dois números de duas casas decimais. Posso colocar os zeros aqui. Certo? E vou fazer, ó, como se eu não tivesse vírgula, depois eu coloco de novo. 100 menos 36 dá 64. Então, eu vou fazer que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 100 menos 36 dá 64, só que tem a vírgula, né? Só para facilitar as contas. Certo? 0,64 eu vou chamar de uma fraçãozinha de denominador 100. Então, vai ficar assim. Cosseno ao quadrado de alfa, ele é igual a quem? 64 em cima e o 100 aqui embaixo. Certo? Então, se o cosseno está ao quadrado e eu quero saber só quem é o cosseno, propriamente dito, certo? Quando um número está ao quadrado, uma variável está ao quadrado, eu quero saber quem ela é, eu tenho que tirar a raiz dela, no caso, raiz quadrada, porque ele está ao quadrado. Se tivesse ao cubo, seria raiz cúbica e assim sucessivamente. Então, o cosseno do meu ângulo alfa, ele é a raiz dessa fração aqui, ó. Certo? Vou colocar uma fração radical ali. Deve ser esse aqui. Tá. É, entendi.
Vou apagar esse cara aqui, vou trocar isso aqui por uma fração. Beleza. 64 vai no numerador, 100 vai no denominador. Então, agora quando eu tenho uma raiz em cima de uma fração, esse radicalzão, posso fazer a raiz do de cima e a raiz do de baixo, ou seja, a raiz do meu numerador sobre a raiz do meu denominador. Deixa eu sair daqui. Cosseno de alfa, raiz de 64 igual a 8. Raiz de 100 igual a 10, galera. Então, isso aqui é 0,8. Certo? Então, olha aí. Ó. Com a relação fundamental da trigonometria, eu consegui achar o cosseno. Certo? Só falta um pequena verificação. Minha questão falou, lá em cima no enunciado, que o meu ângulo está no segundo quadrante, está entre 90 e 180 graus. E o cosseno do segundo quadrante, a gente viu mais cedo que ele é um valor negativo, que ele, ó, certo? E por ser negativo, eu vou ter que colocar um menos aqui, ó. Certo? Então, o cosseno é menos 0,8. Ok? Mas a questão não queria saber o cosseno, ela queria saber quem é a minha tangente, certo? Só que eu preciso. Por quê? Porque sendo, vou botar seno para você não confundir com seno, né? Se a tangente de alfa é o que eu quero descobrir, eu vou dizer o seguinte: TG alfa, tangente de qualquer ângulo, pessoal, repetindo, ela é igual ao seno desse ângulo, dividido pelo cosseno do ângulo. E eu tenho essas duas informações. O seno do ângulo, a questão me deu, porque eu preciso ter pelo menos uma informação para poder calcular todo o restante. Então, ó, o seno do ângulo, ele é 0,6. E onde foi que veio 0,6, Eurico? Denunciado. Eu quero saber o valor da tangente, eu te dei o valor do seno e disse o ângulo ao quadrante a qual esse ângulo pertence. Aqui, ó. E aqui fica, pode botar o ângulo aqui embaixo, tem estresse não, 0,8. Certo? 0,6 dividido por 0,8, ele é 0,75. Só que o de cima, positivo, o de baixo é um número negativo, ou seja, eu tenho sinais diferentes. E divisão de valores cujos sinais são opostos vai dar um valor negativo. Então, se a tangente é seno sobre cosseno, então, aqui é minha resposta. Tangente de alfa ela é igual a menos 0,75. Deixa eu centralizar isso aqui. Melhor assim. Isso aqui para fora. Certo? Então, se a tangente de alfa é isso aqui, seno sobre cosseno, então a gente vai ter que a tangente de alfa é igual a menos 0,75. Então, aí, olha aí, galera. Desse simples círculozinho aqui que eu fui trabalhando com vocês as informações, certo? A gente conseguiu resolver o valor de uma questão de um seno de 120 graus, desenho aqui de mão livre, para quem chegou agora. Deixa eu ver quem foi que chegou aqui, pessoal. Maria Tereza, nossa, faz muito tempo que eu não falo com ela, um abraço. O Anderson, meu brother. Andréia, uma querida, Deus abençoe. Então, a gente conseguiu fazer o seno de 120, um ângulo do segundo quadrante. A gente conseguiu fazer a relação fundamental da trigonometria. A gente conseguiu fazer a tangente e o cosseno de ângulos do terceiro, do segundo, do quarto quadrante, do segundo, terceiro e quarto quadrante. A gente conseguiu estudar o sinal de cada ângulo, tipo assim, de cada quadrante. O seno do primeiro e no segundo ele é positivo. O cosseno do primeiro e no quarto ele é positivo. A tangente do primeiro e no terceiro quadrante ele é positivo. Inclusive, tem um bizu aqui, quase que eu me esqueço, certo?
A gente pode, para os valores positivos, vocês podem decorar da seguinte forma, na hora de vai fazer uma prova, você saber só quem é positivo, por quê? Porque quem não é positivo, você diz que é negativo, obviamente. Você diz que é ser taco 12, 13, 14, certo? O seno, ele é positivo. Sempre assim, ó, nessa correspondência aqui. Vou fazer em forma de tabela para ficar melhor. Então, para os valores positivos, vocês podem usar a seguinte, essa tabelinha aqui, ó. Tangente, cosseno, 12, 13, 14. O que é que eu estou dizendo aqui com isso? Que o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, que a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro, e que o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto, certo? Setaco 12, 13, 14, ok? É, enfim, é, beleza. E também a gente conseguiu, graças ao ciclo trigonométrico, a partir de um valor que eu te vou fazer aqui, ó, montar aqui também. Lembrando que sou eu que estou criando as questões, pode ser que tenha um valorzinho um pouco quebrado às vezes, tá? Mas isso é super normal na trigonometria, tá, gente? Ó, encontre, a questão é a seguinte, encontre o valor de... Agora eu quero achar o seno de alfa. Sabendo que... Falou aqui, tá? É, sei lá, tangente de alfa é igual a 1. Ela é igual a menos 4 sobre 3. Então, um valor bem aleatório mesmo. E que essa tangente, ela pertence, esse ângulo que eu estou querendo trabalhar, vamos dizer que ele pertence aí ao segundo quadrante, tá? Segundo quadrante, por que segundo? Porque eu estou colocando a tangente negativa, então eu tenho que obedecer isso aqui, ó. Certo? Segundo quadrante podia ser segundo ou quarto. Colocar no quarto, vai. Então, no quarto quadrante, esse intervalo aqui, galera, só ganhar um tempinho aqui, ele fica assim, ó. Tangente é igual a menos 4 terços e o ângulo está no quarto quadrante. Então, ele vai do 270 até o 360. Lembrando que eu podia colocar isso aqui em radiano, tá? Ficaria 3π sobre 2 aqui onde está 270 e ficaria 2π aqui onde está 360. Certo? Então, um S. Então, vamos lá. Solução disso aqui. A gente encerrar por hoje. Usando a relação fundamental da trigonometria, temos o quê? Temos que seno ao quadrado do ângulo, chamar ele de alfa, mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, também tu chama de alfa, isso aqui é igual a 1, certo? E se isso aqui é igual a 1, o cara não me falou mais nada, ele só me disse quem era a tangente. Então aqui, foi por isso que eu coloquei como tangente. Rodrigo, ele me disse tangente. Ele não me disse seno nem cosseno. A fórmula tem seno e cosseno. Tem jeito para isso? Com certeza, certo? Aqui, nesse caso, quando a questão, ou quando o enunciado da questão fornecer o valor da tangente e vai trabalhar em cima do que você escolheu. Rodrigo, qual tu aconselha? É bem relativo, assim, é bem ao teu gosto, tá? Eu aqui vou escolher, sei lá, o seno, mas eu podia escolher o cosseno. É, tranquilo, então eu vou isolar. Então, ó, então, isolando seno ao quadrado de alfa, teremos o seguinte.
Isolando seno ao quadrado de alfa, a gente vai ter que seno ao quadrado de alfa. Vou isolar o seno. O que é o seno ao quadrado de alfa? Ora, se seno ao quadrado de alfa mais cosseno menos cosseno. Por quê? Vou explicar. Ao quadrado de alfa. Por quê, Rodrigo? Porque se seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, o seno eu vou deixar antes do igual. Eu escolhi isolar ele, podia ter escolhido. Esse cosseno que está aqui mais, ele vem para cá depois do igual, então ele recebe um menos de bandeja, certo? Ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno, a questão me diz quem é a tangente, certo? Então, eu vou usar assim, ó, tangente e a tangente. Isso. Isso significa que tangente é seno sobre cosseno. Então, seno sobre cosseno de alfa é igual a menos 4 sobre 3. Seno alfa sobre cosseno de alfa é igual a menos 4 sobre 3. Vou botar aqui em fração bonitão. Daí, certo? Por quê? Porque seno sobre cosseno é igual a tangente. Se eu sei quem é tangente, eu posso dizer isso aqui, ó. Certo? E sabendo disso aqui, o que é que eu faço? Eu disse que eu sei quem é o seno ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Vou elevar ao quadrado dos dois lados. Vou elevar isso aqui ao quadrado. Isso aqui tudo ao quadrado. Eu vou colocar aqui. Deixa eu inserir aqui a fração. Vou botar um carinha sobrescrito. E esse carinha aqui vai ser uma fração. Beleza. Então, esse cara aqui vai ficar seno de alfa sobre cosseno de alfa. Só que isso aqui está tudo ao quadrado, gente. Então, aqui, ó, vai ter que levar um parêntese por fora dele todo, gente. E aqui por fora também. Isso aqui é o quadrado. Se elevar ao quadrado de um lado, isso podia ser diferente. Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse parênteses, gente. Chaves, esse aqui, colchete. É, ó. Top. Isso aí que eu queria. No seno sobre cosseno ao quadrado aqui, ó. Isso aqui vai ao quadrado também. Então, aqui o quadradozinho de colchete. Parênteses, trocando isso aqui. Trazendo para cá. Isso aqui eu tenho que levar ao quadrado. Então, vamos para o quadrado. Certo? Então, seno sobre cosseno é tangente. Certo. Só que eu disse que seno era 1 menos cosseno. Então, eu vou trocar aqui, ó. Fala, Tiagão. Beleza, meu amigo? Tamo junto. Menos cosseno. Certo? 1 menos o cosseno de alfa ao quadrado. Quadrado, cadê o quadrado? Aqui. De alfa. Perdão, gente. Vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado aqui em cima. Vamos só recapitular aqui, desculpa. Esse carinha aqui de cima, ó. Ele é seno, então ele vai ficar ao quadrado. Certo? Só que... Beleza. Então vai ficar seno ao quadrado de alfa. Vou tirar esse parênteses, não preciso mais dele.
Depois eu tiro. E o cosseno, ele também vai ficar ao quadrado, porque tinha um parênteses elevando os dois. Certo? Vou trazer isso aqui. Beleza. Isso aqui, ó, vai dar menos 4 ao quadrado, dá 16 positivo. Então, eu vou tirar esse menos daqui, porque eu não preciso mais. Sempre que eu tiver uma... Voltar aqui só parênteses aqui e esse expoente com número par, esse 2 aqui no caso, o resultado fica positivo, cara. Então, eu posso tirar aqui, que vai ficar mais. Vai dar 16, 4 ao quadrado, aqui vai dar 9. Certo? Também vou tirar os parênteses daqui, que não tem mais porque ele está aqui. Então, vou pagar tudo aqui, ó. Certo? Então, cosseno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa é igual a 16 sobre 9. Ok? Então, o que é que eu entendo com isso? Seno ao quadrado de alfa, eu disse lá no início, que eu escolhi isolar ele é 1 menos o cosseno. Então, a gente tem isso aqui, eu vou trocar, ó. Copiar tudo, a gente não perder muito tempo, tá? Porque tem que ficar formatando aqui no computador, escrita, certo? Seno ao quadrado de alfa, ele é 1 menos o cosseno. Então, eu vou vir aqui, ó, vou copiar isso aqui, ó. E onde tem esse seno ao quadrado? Eu vou, ó, fazer a troca. Certo? E agora eu estou trabalhando só com cosseno. E agora eu posso fazer o produto dos meus pelos extremos. Lembrando, pessoal, vamos para a caneta. Lembrando que parênteses naquele termo ali de cima, tá? No 1 menos o cosseno, quando eu for multiplicar pelo 9 aqui, ó. Produto meu pelos extremos daqui para cá. Não posso esquecer, então vai ficar 9 vezes 1 menos o cosseno ao quadrado. Melhorar isso aqui. Esse cosseno aqui ficou muito pequeno. Escrito, perdão, gente. 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 16 vezes o cosseno ao quadrado de alfa também. Beleza? Deixa eu centralizar um pouquinho aqui, que eu estou vendo que a vista de vocês. A vista do jeito que era para ficar. Fazer melhor. Deixa eu trazer isso para cá. Vamos ver assim. Deixa eu diminuir o zoom aqui para todo mundo ver. Pronto, acho que melhorou. Sim. Então, ó, isolei isso aqui. Deixa eu ver aqui se está tudo bem. Todo mundo vendo. Então, peguei esse 9, multipliquei pelo de cima. Lembrando que esse de cima aqui, ó, ele é um binômiozinho, né? Ele tem dois termos, então eu tenho que pegar, botar o parênteses e multiplicar, ó. Vai ficar 9 vezes 1, que é 9. 9 vezes o cosseno. Repete cosseno, repete quadrado, repete alfa. Isso aqui é igual a 16. Cosseno quadrado de alfa. Então, aqui, ó, vou isolar quem é número de quem não é. De quem é número com cosseno. Vai ficar 16 cosseno ao quadrado mais 9 cosseno ao quadrado também. Rodrigo, quando isso acontece, o que é que eu tenho que fazer? Pode tratar esse cosseno aqui como se ele fosse um x, por exemplo. Se fosse 16x mais 9x, você não ia somar x com x, né? Então aqui você vai fazer, ia ficar 16x mais 9x, que dava 25x. Só que aqui não é x, aqui é cosseno. Então tu coloca 25 e repete cosseno ao quadrado de alfa. Então, se esse cara aqui está multiplicando o cosseno, o 25 vai passar dividindo, ficar 9 sobre o cosseno ao quadrado de alfa, certo? Se o cosseno está ao quadrado, para ele virar um cosseno elevado a 1, ele tem que calcular a raiz quadrada. Então, eu vou calcular a raiz quadrada do 9 sobre 25 e também a raiz quadrada do cosseno ao quadrado. Esse quadradinho vai embora aqui, ó, com o carinha que estaria aqui, fica só o cosseno de alfa. Isso aqui é igual a raiz de 9 sobre a raiz de 25.
Então, o cosseno de alfa, ele é 3/5. Lembrando que ele pode ser positivo ou negativo. Por quê? Porque depende do meu quadrante. A questão me falou que esse cara está em qual quadrante? Do quarto quadrante. Eu estou falando de cosseno. O cosseno do quarto quadrante, ele é um valor, quem lembra? Um valor positivo, tá, galera? Setáculo para os valores positivos, primeiro e segundo por seno. Para a tangente, primeiro e terceiro. Para o cosseno, primeiro e quarto quadrante positivo, certo? Tá aqui o desenho dele aqui no quarto quadrante. Então, ele é 3/5 positivo mesmo. Então, o cosseno de alfa, ele é 3/5, certo? A questão eu queria saber o cosseno de alfa, era isso? Não, eu queria o seno. Opa, então não terminou a questão, certo? Então, como é que eu faço? Se seno ao quadrado de alfa, vamos aqui, escrever aqui, bonitinho. Se o seno ao quadrado de alfa, eu disse lá no início que eu isolei ele, que ele era igual a 1 menos o cosseno. Agora eu vou achar o seno. Vou fechar com chave de ouro. Se isso aqui é verdade, então, então eu vou dizer que seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos quem é o cosseno de alfa? 3/5. Tá com um quadradão aqui e vai para cima dele. Aqui, ó. 1 menos 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, seno ao quadrado de alfa, esse carinha aqui, ó, 25, aqui é 1. Posso colocar esse 1 sempre aqui quando não tiver nada. MMC, dois números, que um deles é 1, não precisa calcular, não, é só colocar o outro. Caso 25. Como ele era do 1 aqui, ó, divido por 1, dá 25. E multiplico pelo de cima, que também é 1. 25 vezes 1 de novo, dá o próprio 25. 25 dividido por 25 dá 1. Multiplicado por 9 dá o próprio 9. Então, o seno ao quadrado do meu ângulo alfa é igual a 25 menos 9 sobre 25. 25 menos 9 deu 16 aqui, galera. Ó. Então, ó, a raiz disso aqui é igual a raiz disso aqui. Certo? Então, a raiz de seno ao quadrado, corta, fica só seno de alfa, é igual a 4, que é a raiz de 16, e 5, falo 5 e escrevo 25, né, galera? Deixa eu ajeitar. Sobre 5, ok? Positivo ou negativo? Qual é o quadrante? O meu quadrante, ele é o quarto quadrante. E o meu quarto quadrante, o meu seno, ele é negativo, viu, galera? Mas eu vou aqui mostrar só para fixar. Ele é positivo no primeiro, no segundo, consequentemente no terceiro e no quarto ele é negativo, tá? Por isso que a gente não precisa decorar todos. Se a gente souber os positivos, por eliminação a gente vai menuzinho aqui para a gente encerrar o conteúdo de ciclo trigonométrico, certo? Então, gente, esse conteúdo de ciclo trigonométrico, ele é um conteúdo chave no estudo da trigonometria, porque a partir dele, seno, cosseno e tangente de qualquer quadrante, de qualquer eixo, vai vir também a relação fundamental da trigonometria, lembrando que a gente faz aquele triângulo retângulo e usando o teorema de Pitágoras, a gente chega nessa relação. A partir dessa relação, a gente consegue resolver questões como essa daqui, ó, fora as que a gente já resolveu, certo? A partir de uma relação que eu te dou, eu te dei o valor da tangente. A partir do valor da tangente de um ângulo, eu sei como achar seno, cotangente, cossecante, secante, tranquilo, certo? A partir, sei lá, se eu te der a cossecante, tem como, Rodrigo? Sempre tem que achar usando essa relação fundamental da trigonometria, partindo dela e sabendo o quadrante que o ângulo se encontra, tu resolve literalmente qualquer questão de trigonometria envolvendo aí soma de ângulos, certo? Então, gente, o que eu queria passar era esse, certo? Eu continuo
aqui falando do meu curso de matemática. Eu tenho um curso de matemática que as entregas vão ser sempre online como essa, certo? A gente vai fazer muito esquema de mão livre, a gente vai fazer muita resolução de exercício, a gente vai ter muita explicação. Os resuminhos disso aqui vão ficar disponíveis para você. O resumo feito no computador fica disponível para você também, para você revisar. Você vai ter acesso a essas aulas acompanhando o teu conteúdo durante o ano. Então, se você está estudando na sequência ali de ciclo trigonométrico, eu vou tentar estar te entregando na mesma sequência do teu calendário letivo. E também vou estar te preparando para concurso, para qualquer vestibular, que esses conteúdos de matemática que eu ensino aqui, eles costumam cair sempre, tá, galera? Então, vou estar também agora aqui falando um pouco da plataforma do curso. Gente, vou aqui da minha página do meu curso que está saindo aqui já. Está quase ficando pronto. Vou mostrar aqui para vocês. Só um segundo, gente. E, e vocês vão. Eu vou mostrar depois o link aqui da página. Calcular raiz, valor máximo, valor mínimo, aquela uma de coisa que pede que às vezes tu se enrola, tu vai aprender na prática a fazer, resolvendo questão de vestibular, questão de exercícios de concurso, relações trigonométricas no triângulo, qualquer lei do circunferência usando raio e um ângulo, função modular, ciclo trigonométrico essa aula que a gente teve seria a aula da terceira seção de trigonometria, valores dos ângulos de eixo, a gente ia ver depois seno, cossecante, cotangente, a gente ia descobrir equações a partir da relação fundamental, por exemplo, quando a gente isola isso aqui, seno ao quadrado, para dizer que é igual a 1 menos o cosseno, que foi o que eu usei para resolver essa última questão, que veio da minha equação fundamental da trigonometria. Lembrando que existem outras equações que vão vir dela aqui, isso aqui é só um isolamento, mas existem equações novas a partir dela, né, que a gente aprende lá no nosso curso, e você vai ter aí subsídio, vai ter aí, melhor dizendo, né, vai ter aí conhecimento para resolver de fato essas questões, não se enrolar mais nas tuas provas. Função exponencial, redução ao primeiro quadrante da volta positiva, a gente acabou vendo hoje também, é um conteúdo que está dentro do ciclo trigonométrico. Trigonometria dos ângulos negativos, só falei de ângulo acima de 0 graus. Rodrigo, existe ângulo, tem como calcular a tangente de menos 45? Tem de menos 1150? Tem também. De qualquer ângulo positivo ou negativo a gente vai aprender lá no nosso curso e com certeza cai em prova. Logaritmo, função logaritmo, conteúdo riquíssimo aqui, galera. Eu sempre gosto de ressaltar. A galera costuma se assustar quando vê logaritmo, você vai aprender aqui a dominar esse assunto de logaritmo, arco duplo sendo de 2A, de cosseno de 2A, tangente de 2A, arcos de soma e diferença sendo de A mais B ou de A menos B, cosseno também e tangente de A menos B e de A mais B. Conteúdo opcional, eu coloquei lá ó, como opção vai ser opcional no meu curso, mas coloquei lá na nossa enquete, ele acabou não ficando, progressão aritmética, progressão geométrica, é um conteúdo que eu posso trazer numa live futuramente. Função seno, função cosseno, função tangente, funções trigonométricas inversas. Então, assim, se você for pegar aí, abrir qualquer livro do primeiro ano, você vai ver que esse assunto está todo dentro dele. É o que você precisa para ir bem durante o ano todo. Então, você vai ter o acesso anual aí a essas aulas que eu estou dando, de forma ao vivo, de forma gravada. Eu vou dar a opção também adicional de mentoria para os meus alunos no 1 a 1, tudo isso com um material de muita qualidade, tá bom, gente? Então, eu quero agradecer todo mundo que participou mais uma vez aí da live. Na segunda-feira eu volto aí com outro assunto, talvez PA e PG, progressão aritmética, e progressão geométrica, não vou garantir, mas é um possível assunto, certo? Se você souber de alguém que quer passar muito no vestibular, no concurso, que está tentando há algum tempo, a matemática está sendo um impedimento, certo? Manda o meu link lá da bio, indica lá os meus rios, me segue, me compartilha lá com os teus colegas, com os teus familiares e boa sorte. Valeu, pessoal. Tudo de bom, uma ótima semana aí, Deus abençoe e
Todo mundo aí que volte do carnaval, volte bem, certo? Guardado por Deus e vamos em frente. Valeu!